você já foi punido ou punida, ou já teve alguma consequência aparentemente ruim porque tomou alguma decisão certa? Me fala aqui que eu quero saber. Nessa sua trajetória e da sua vida, você foi fazer o certo e foi mal interpretado, mal interpretada, e ao invés de ter sido aplaudido, você, foi mal visto, mal vista. Pois é, irmãos, José passou por isso. E é o que nós vamos ver no devocional de hoje. Já vimos que José, após ser vendido pelos seus irmãos, ele foi para o Egito e estava trabalhando como escravo na casa do Potifar, eunuco de Faraó. E vimos que as mãos do Senhor estavam sobre José. E tudo que José tocava, o Senhor prosperava. E a Bíblia conta que a casa de Potifar foi abençoada. Tanto a casa quanto o campo. Tudo foi abençoado por amor de José. Deus abençoou tudo por amor de José. José, mesmo sendo ali escravo, mesmo estando em uma terra estranha, uma terra que não conhecia ninguém, José fazia as coisas com bom grado e com alegria, e o seu chefe achou graça aos seus olhos, e o Senhor se agradou da atitude de José. Mas vamos ver que aparentemente estava tudo bem. José prosperando, crescendo, até que ele foi ter uma boa atitude, irmãos. E veja o que aconteceu. Fique aí, porque nós temos muito que aprender com a história de José. Abra agora o seu coração, que Deus vai falar com você. E não se esqueça, já deixa aí o seu joinha, porque quando você curte, comenta, compartilha para alguém, o sistema aqui entende que você gostou da mensagem, gostou do conteúdo e encaminha para mais pessoas, tá, irmãos? Porque quando você não faz nada, o sistema entende que você não gostou. E como a palavra de Deus, a Bíblia, está sendo vista como ofensiva por muitos, o sistema acaba que segura o conteúdo, tá bom? Vamos fazer o ID juntos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique até o final, tá bom? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá na bênção? Teve um dia abençoado? Glória a Deus. Que bom que você chegou aqui, hein, para se alimentar da palavra. Glória a Deus por sua vida. E você, ovelhinha que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e venha conosco se alimentar dessa palavra. Todos os dias estamos aqui com devocional. Também estamos em um propósito com Deus, onde buscamos ao Senhor ao longo do dia e recebemos gotas de refrigério. Começamos pela manhã orando com a palavra, à tarde tem versículos, à noite devocional e oramos para encerrar o dia. Olha, se você levar a sério esse propósito, buscar o Senhor com o coração aberto, você vai ter mais intimidade com Ele, vai ter mais comunhão e a sua vida vai ser edificada e transformada aqui, pelo poder da palavra de Deus. Te aguardo, hein? Venha conosco e vamos juntos nesta caminhada. Você não precisa caminhar sozinho, caminhar sozinha. Vem, vamos dar as mãos, porque o Senhor tem dado um grande presente, irmãos. Tem me dado condição, disponibilidade para estar aqui com você, para segurar a sua mão. Deus me colocou aqui. Ele está patrocinando tudo. Meu Deus, está provendo tudo para que eu possa ficar aqui com você, caminhando, meditando, orando. Ele é muito lindo, hein? E eu tenho amado, porque Ele tem colocado um amor no meu coração por cada ovelhinha dele, por esse trabalho, por cada vida. Tenho orado por você. Cada oração que eu vou lá, eu curto lá, clamo, Senhor abençoe, responda, visite a casa, visite a família, cure, Senhor. É o amor que Ele tem colocado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos juntos nesta caminhada. Irmãos, vimos no devocional de ontem que José estava fielmente na casa de Potifar, trabalhando com alegria, sem murmurar, sem reclamar, sendo fiel ao Senhor. E vimos que ele era um jovem, formoso à vista, e que a esposa do Potifar, seu chefe, começou a se engraçar para o lado de José. E nós vimos que ele resistia
E ele disse aquela palavra maravilhosa: como eu poderia pecar contra o meu Deus? E eu fiquei mastigando, irmãos, essa palavra. E Deus ministrou aqui no meu coração sobre temor. Deus ministrou aqui, irmãos, que José era temente. Aleluia! Ele era temente ao Senhor. E da mesma forma que José era temente e que fugia da sombra do mal, a aparência do mal, nós também devemos temer ao Senhor. E quando se fala temer ao Senhor, não é no sentido de ter medo, ai, Deus é mau. Não, é temer ao Senhor no sentido de não querer desagradá-lo. Eu já falei sobre temer aqui com os irmãos. Quando você pega um bebezinho recém-nascido, o nenenzinho nasceu com um dia, quando você vai dar banho nele, tem aquela moleira, né, tão molezinha, aquele umbigozinho. Você pega o bebê de qualquer jeito, assim? Manda banho, joga água na cara do neném. É de qualquer jeito? Não, você pega com muito cuidado, o bebezinho todo molenguinha, não pega com todo cuidado? Por que você pega com tanto cuidado assim? Você tem medo daquele bebê te morder? Não, né? Você teme machucar aquele bebê. Você quer fazer o melhor por aquele bebê, não é? Você quer tratar dele com todo zelo, com todo cuidado. Não porque você tem medo dele, mas porque você não quer machucar aquele bebê. Tá conseguindo me entender? Me fala aqui, estou entendendo. Mesma coisa é com o Senhor. Não é para ter medo do Senhor porque ele é ruim, malvado, porque ele é um Deus de amor. Ele é a fonte que jorra o amor. Por que você vai ter medo dele? Não é para ter medo, ele é nosso Pai, amigo. Nós temos que temer ao Senhor no sentido de não querer desagradá-lo, porque ele é tanto amor, ele é tão bom conosco, tão provedor, tão cuidadoso, que o desejo que temos que ter aqui dentro é de agradar, é de adorar e de obedecer. E assim José disse aqui: como eu poderia fazer isso com o meu Senhor, desagradar o meu Senhor? Como eu poderia pecar contra Deus? Aqui, irmãos, Gênesis capítulo 39, versículo 9. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Lembra daquele bebezinho recém-nascido? Como que eu vou pegar você de mau jeito? Como que eu vou te machucar? Não, não, aleluia, aleluia. Tenha esse sentimento para com Deus. Não importa, irmãos, que ninguém esteja vendo, porque ali Potifar não estava perto. Ali não existia câmeras como hoje. Se José quisesse, ele podia errar, podia sair com aquela mulher. Mas ele sabia que tinha um Deus que via tudo. Oh, glória! Tinha um Deus que via tudo. E ele não queria pecar contra este Deus, não queria machucar. E aqui, irmãos, no versículo 10, diz assim: e aconteceu que, falando ela cada dia a José. Perceba que a tentação não é de uma hora para outra. O inimigo, irmãos, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem um ditado assim? Que a goteira vai vindo, tic, 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 até que fura? Assim é o inimigo. Irmãos, ele tenta daqui, tenta dali, tenta aqui, ele vai rodeando até conseguir. O inimigo, ele é astuto, ele é persistente, ele quer derrubar, ele quer roubar a sua túnica, que é a sua salvação, que é o seu presente. Ele quer roubar, e para isso ele vai por todos os lados. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ele tenta de todos os lados fazer com que venhamos perder a nossa salvação. Mas, irmãos, chegou uma hora, olha o que está escrito aqui. E sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Não tinha ninguém na casa. Será que ela armou, gente? Misericórdia, né? Não tinha ninguém na casa. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Ela pegou pelas roupas de José e disse: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu
e saiu para fora fugindo, irmãos. José saiu correndo, foi embora, fugindo. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, olha o que ela fez, irmãos. José fugiu, não quis encostar nela. Não sabemos se ele saiu até nu, né? Tirou toda a roupa dele, puxou, ele saiu sem veste, sem nada, saiu correndo. E olha o que ela apronta. Versículo 14. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo. E eu gritei em grande voz. Olha que mentira, igual serpente, astuta. Misericórdia, irmãos. E ele fugiu da aparência do mal. Ele fez o certo. Mas olha o que está acontecendo aqui. Ela está distorcendo a situação. E ela continua. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu. E saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si até que o Senhor veio à sua casa. Olha que maldade, irmãos. Ela colocou a veste de José ao lado dela até que o chefe, né, o esposo, Potifar, chegasse para ver ali a prova do crime. Então falou-lhes conforme as mesmas palavras. Ela repetiu tudo, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. De novo, contando a mesma história, irmãos. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. A ira de Potifar, irmãos, se acendeu com José. Lá no início nós vimos que Potifar achou graça aos olhos de José, que tudo que ele tocava prosperava, e o Potifar colocou tudo nas mãos de José. Agora, depois dessa história, dessa mulher, sobe uma ira em Potifar, irmãos. Olha aqui. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere, irmãos. Ficou ali preso, irmão José, naquele cárcere. Não bastava, né, irmãos, ter sido maltratado pelos irmãos, jogado no poço, vendido, trabalhando como escravo, e agora foi injustiçado e estava, por fim, no cárcere. Misericórdia! Que luta, meus irmãos, na vida de José, não é? Aos olhos dos homens, irmãos, José ali havia perdido, né? Perdeu, bem feito, foi humilhado, foi, né, jogado fora do palácio, daquela casa, aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, José estava sendo promovido. Oh, glória! Aos olhos de Deus, José estava sendo aprovado. Porque todo processo, irmãos, todo deserto nos amassa. Porque é daquele deserto ali, ó, que o Senhor vai tirar o que há de melhor em nós. É dali que o Senhor vai ver se vamos murmurar, se vamos criticar, se vamos xingar, se vamos desviar. E José provou ao Senhor que ele era temente, íntegro e fiel. O que você, ovelhinha, tem provado ao Senhor no deserto? O que tem saído de você no deserto? Me fala aqui, tem saído louvor? Gratidão? Ou reclamação, ovelhinha? Está reclamando muito? Me fala aqui. E José, irmãos, mesmo sendo inocente, foi para o cárcere, confiando na justiça de Deus, confiando que o mesmo Deus que livrou daquele poço, que colocou naquela casa, iria fazer o melhor. Quantas vezes isso acontece conosco, alguma injustiça, não é verdade? Nós, irmãos, que trabalhamos aqui no judiciário, meus irmãos, o que a gente vê de injustiça, sabe? Só que nós lembramos que servimos a um Deus justo, ao juiz dos juízes. E nós colocamos nas mãos dele: Senhor, está em tuas mãos, faça justiça. E assim José fez. Você acha que José saiu murmurando?
falando com Potifar. Potifar, ela que dava em cima de mim esse tempo todo, ela que se oferecia. Deixou para que Deus fizesse justiça. Fez nada com as próprias mãos. Não sei o que você tem passado, Belinha. Entregue nas mãos do Senhor. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Enquanto isso, busque ao Senhor. E deixa Ele trabalhar por você. Escreve aqui: Deus, trabalhe por mim. Permita que Ele trabalhe por você. Que Ele vai fazer o melhor, Belinha. Bem melhor do que você. Pode ter certeza. Ah, meus irmãos, e José podia ter perdido, sim, a sua posição na casa de Potifar. Mas a sua honestidade, a sua integridade, irmãos, José não perdeu. A sua salvação, a sua túnica maior, que era a sua salvação e a sua paz com Deus, ele não perdeu. Então Deus ficou com ele. E você sabe o que aconteceu lá no cárcere? Sabe, Belinha? Não sabe não? Olha aqui o que aconteceu no cárcere em Gênesis capítulo 39 e ainda versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, ó glória, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, irmãos. O carcereiro que ficava no cárcere, não tem, vigiando, que batia talvez nos presos. Esse carcereiro achou graça aos olhos de José. Ele amou José, oh glória. E o carcereiro mor, versículo 22, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Todos os presos que estavam ali, o carcereiro mor entregou na mão de José. E ele fazia tudo que se fazia ali. Oh glória! Aleluia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Não é sobre o lugar, é sobre a unção de Deus. Você pode estar no palácio, pode estar no poço, pode estar no cárcere. Se as mãos do Senhor estiver sobre você, ovelhinha, tudo vai bem. A sua paz vai permanecer. E aqui é tudo muito rápido, né? De um versículo para o outro. Mas até o carcereiro mor achar graça aos olhos de José, você concorda comigo que talvez demorou um tempinho? Não foi de um dia para o outro, né, irmãos? Porque aqui o versículo é de um versículo para o outro. Dá a entender que foi tudo assim, né? Já chegou no cárcere agora, achou a graça agora? Não, talvez demorou um tempo para que o carcereiro achasse graça aos olhos de José. Mas se o carcereiro achou graça aos olhos de José, certamente que neste período José foi uma boa pessoa, né, irmãos? O que você acha? Me fala aqui. O que você acha? Será que José estava lá no cárcere resmungando, blasfemando, murmurando? Era uma pessoa amarga, uma pessoa tóxica no cárcere? Olha que mensagem, irmãos. Aleluia! Como que José estava se comportando no cárcere? Injustiçado. Será que ele deixou a amargura vir para fora, a decepção, a raiva, o ódio, se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada? Será que se José tivesse tido esse comportamento, o carcereiro ia achar graça aos olhos dele? Será que o carcereiro iria gostar dele a ponto de confiar todos os presos nas mãos dele? Ó, vou sair, vou lá em casa almoçar e tá todos os presos aí, tá? Todas as chaves estão nas suas mãos. O cárcere está sob sua responsabilidade. Me fala, Belinha, sua opinião. Será que se José fosse uma pessoa assim, uma pessoa má, um ímpio, será que o carcereiro faria isso com ele? Confiaria nele assim? Claro que não, irmãos. Tudo leva a crer que José carregava o brilho do Senhor. Oh, alabaçude cantará, alabaxai. Aleluia! A presença do Senhor carregava amor, carregava doçura, mansidão de um servo verdadeiro de Deus, que em meio à prova, em meio ao cárcere, irmãos, ele não deixou que a amargura tomasse conta dele.
E é isso, irmãos, é exatamente isso que nós temos que buscar do Senhor. Me dá alegria, Senhor, me dá a tua paz, a mansidão, bondade, benignidade. Nós temos que voltar, irmãos, ao primeiro amor, à alegria da salvação que está em Jesus. Oh, glória! Louvado seja o teu nome, Senhor. O inimigo esperava, que José fosse murmurar, mas José foi temente e fiel ao Senhor mais uma vez. Não só como um trabalhador da casa de Potifar, ele foi fiel e temente, mas como aqui no cárcere, ele foi fiel e temente ao Senhor. Alegre, bondoso, como você tem se comportado aí na sua prova, ovelhinha, no seu deserto? E olha o que diz aqui no versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Oh, glória! Tanto na casa de Potifar, quanto aqui no cárcere, meus irmãos, tudo que José fazia, era Deus que prosperava. Oh, aleluia! Oh, glória! Era o Senhor que prosperava. Não adianta você querer lutar com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, porque quem prospera, quem abençoa é o Senhor. Aleluia! Irmãos, José não dependia de lugar para ser fiel ao Senhor, não. Eu estou aqui na igreja, no meio de tanta gente, ou eu estou na casa de Potifar. Era na casa de Potifar, ou no poço, ou no cárcere. Ele tinha a mesma identidade com Deus. Ele era fiel e temente ao Senhor. Irmãos, em Salmo 23:4 diz: aonde eu for, tua mão me guia, mesmo no vale da sombra da morte. Olha, as mãos do Senhor. Não importa qual local você esteja, seja um canal de bênção. Se é na prisão, se é no cárcere, no poço, no palácio, na prova, no deserto. Oh, ovelhinha, as mãos do Senhor estão sobre você. Da mesma forma que Deus não desamparou José, seja fiel ao Senhor também, como José, seja temente, que Deus não vai te desamparar. Olha que Deus fez, olha que lindo. Finalizamos o capítulo 39 e amanhã vamos continuar, porque no cárcere aconteceu algo tremendo também, irmãos. E eu espero você amanhã. Vai voltar amanhã? Escreve aqui, vou voltar amanhã. E eu oro para que de alguma forma Deus tenha falado com você por meio deste devocional. Não se esqueça, deixa aí o seu joinha, tá? Senhor, muito obrigada por tua palavra maravilhosa. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis, a te buscar. Abençoe essa ovelhinha, cuide dela, livre de todo mal, visite a casa, ajude para que ela possa ser fiel ao Senhor e temente e caminhar na tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo, te amo. Fique na paz do Senhor, fique firme, tá bom? E te espero amanhã.